boa noite. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Pois é, faltam 6 dias para o primeiro turno das eleições. E a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente, aliás, ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva continua, né? No programa de hoje, vamos falar do debate do pool de emissoras que aconteceu no último sábado e de outros assuntos que envolvem as candidaturas dos presidenciáveis. Bem, hoje, infelizmente, Arlindo Lopes Corrêa não vai poder participar do programa em virtude de um compromisso inadiável. Mas estão aqui com a gente Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Bem, eu começo perguntando quem saiu mais prejudicado desse debate? O Lula, que não compareceu, ou o presidente Bolsonaro, que esteve lá e, como esperávamos, foi alvo de seus opositores? Marcelo Campos. Olha, Ronaldo, para mim, o Lula confirmou o que o seu poste falou, né, sobre quem falta um debate. O Lula foi um bundão, e isso nem o Haddad pode negar, né? O Lula não compareceu e deu margem para os seus concorrentes atacá-lo, né? Na realidade, de fato, isso é que aconteceu, né? Só que os candidatos, com exceção aí, é Padre Kelson, né? O nome do padre? Kelmon. Padre Kelmon, e de certa forma o Felipe Dávila, que é um cara mais polido, né? Os outros candidatos não iam perder a oportunidade de atacar o Bolsonaro, né? Esses debates aí, para mim, estão se transformando num grande circo, rapaz, porque eles não discutem as propostas de governo. Viraram ataques ao Lula, que não consegue se defender da corrupção, né? E essa corrupção foi evidente aí nos governos do PT, isso ninguém pode negar. E também ataques ao presidente Bolsonaro na tentativa de desmoralizá-lo, né? Eu acho que a coisa está indo muito por aí. E aqueles candidatos da suposta terceira via, para aparecer, eles só têm uma alternativa, é meter pau nos dois, no Lula e no Bolsonaro. Só que eu acho que eles são burros, porque eles tinham que meter muito mais pau no Lula do que no Bolsonaro, porque eles representam também um pouco da esquerda, né? Estão só disfarçados, porque se perderem no primeiro turno, com certeza vai todo mundo apoiar o Lula, né? Isso a gente já sabe, nós já vimos esse filme, né? Eu não pude assistir esse debate da SBT todo, né? Mas eu destaco dois momentos. O primeiro, logo quando eu liguei, foi uma resposta do Bolsonaro, a candidata Soraya Tronic, quando ele disse que ela se elegeu dizendo que era candidata do Bolsonaro, né? E aí ele complementou, dizendo que ela tinha cometido um estelionato eleitoral, né? E ainda disse que ela e a Simone Tebet usaram aí cerca de 140 milhões do orçamento que elas insistem em chamar de secreto e atribuir a culpa a ele pela aprovação do orçamento secreto. E que elas dizem combater, né? O segundo destaque aí foi quando a candidata Simone Tebet veio com aquela ladainha de comparar o mensalão com o orçamento secreto, né? E aí o presidente disse que vetou esse orçamento, que tem o nome de emendas do relator, e que ela tinha votado pela derrubada do veto dele. Aí ele aproveitou para dizer que a senadora teria oportunidade de fazer a correção dessa distorção, devolvendo aos ministérios as verbas para que o governo pudesse investir em educação, em saúde e em outras áreas, né? E que o assunto estava nas mãos dela. Aí, rapaz, ela ficou caladinha, não falou mais nada. Foram os dois momentos aí que eu gostei ali daquele debate. Mas achei que o Bolsonaro se saiu bem, porque a gente sabe para onde ele for, vai ser saco de pancada, né? Conseguiu até direito de resposta, coisa que quase não aconteceu na Band. Foram negados as duas senadoras por conta de também uma outra coisa lá. E uma curiosidade, ele nunca era chamado a comentar, sempre a responder. Segue aí, Marcelo. Vai você, Marcelo Cardoso, vai. Não, pois essa coisa, ele nunca era chamado a comentar, mas a responder as perguntas. Eu achei que o Lula saiu mais prejudicado, claro, ele estava ali, não tinha como se defender, se é que houvesse algum jeito de se defender, né? E eu li uma coisa muito interessante agora que eu achei lá. O padre Kelmo entrou na vaga do Roberto Jefferson pelo impedimento de Roberto concorrer, então alguém postou no Facebook o seguinte: bastou aparecer um padre no debate para Satanás sumir, né? Eu achei assim muito sensacional. Bom.
Foi super espirituosa. Mas foi mesmo, quer dizer, tradicionalmente, né, pelo menos desde os tempos da eleição do Collor, lá em 89, o primeiro colocado nas pesquisas costuma não aparecer nos debates, ou pelo menos no final. Aparece só no segundo turno quando acontece. Né? Eles não têm o hábito de. O Collor fez isso, o Fernando Henrique Cardoso fez isso. Né? E, enfim, só que dessa vez a coisa se inverteu. O Lula, que é o primeiro colocado, né, dizem as pesquisas A, B e C lá, mas, na verdade, há dois sacos de pancada nessa história toda. Há o Bolsonaro, porque é o atual presidente, candidato à reeleição, e há o Lula, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez. Né? Inclusive, agora, na segunda-feira, ontem, no debate da Record, na entrevista, melhor dizendo, da Record, o Bolsonaro disse uma frase que o R7 colocou como destaque. Né? Bolsonaro afirma que os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia colocaram ele para ser candidato. Isso não é mentira nenhuma. Isso é a mais pura verdade. E a gente entende que haja uma estratégia por trás disso. O conceito de estratégia é aquele que a gente já viu no filme, né? Mas é exatamente o que está acontecendo. Não vejo o Bolsonaro prejudicado, houve já quem dissesse que ele tinha sido jantado no debate, nada disso. Ele foi assim, super sereno, respondeu aquilo que tinha que ser respondido, fez o papel dele, passou às pessoas aquilo que ele tem feito e até aquilo que tem planos de fazer uma vez reeleito. E o Lula simplesmente era aquele cara que, a cada reentrada do programa, né, depois dos breaks comerciais, o Carlos Nascimento avisava: aqui é o púlpito do candidato Luiz Inácio Silva, que não aceitou o convite para comparecer ao debate. É isso mesmo. É o bundão. Fugiu do debate. É isso aí. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral parece, né, está perseguindo o Bolsonaro, né? Nos últimos dias, proibiu lives do presidente no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial, mandou remover outdoors pró-Bolsonaro há algumas semanas, proibiu o presidente de falar sobre a ligação PT-PCC após a delação de Marcos Valério, que foi operador do PT, mas permite ao PT chamar o presidente de genocida. E aí, Marcelo Campos? Bom, TSE tem ou não tem lado, hein? Olha, eu acho que tem lado sim, o pior que é o lado errado, né? Olha só, tem uma parte desse tribunal formada pelos mesmos ministros que descondenaram o ex-presidiário, né? E que vivem dando prazo aí de 5 dias para o presidente se explicar, atendendo aos pedidos de um senador, que é o Randolfo Rodrigues, que se acha agora o procurador-geral da República Paralela, e que faz parte da campanha do Lula, pomba. Agora, esse novo corregedor, o Benedito Gonçalves, que levou os tapinhas no rosto dados pelo Lula, como aconteceu também com o ministro Alexandre de Moraes, não sei se vocês lembram, Lula também deu lá os tapinhas no rosto do Alexandre de Moraes. Ele é quem proíbe até o Bolsonaro de fazer as lives da sua residência oficial. Você viu o absurdo, rapaz, a estupidez. Bolsonaro já alugou um kitnet lá em Brasília e está fazendo as lives de lá. Mas se fizesse na cozinha do Palácio Alvorada, ninguém ia saber. Bota um azulejo ou bota um fundo qualquer. Olha, é uma estupidez, uma idiotice. Mas será que é só o Benedito, rapaz? Não. Porque tem a ministra Carmen Lúcia também, que ela proibiu outdoors que tenham frases assim, como Deus, Pátria e Família, ou as cores verde e amarelo, porque elas remetem à campanha do Bolsonaro. Olha a que ponto a gente chegou. Para mim, a juíza do Rio Grande do Sul fez isso? Também. Pois é. Aí você vê o seguinte, né? O Lula e a Dilma, eles fizeram entrevistas para o Jornal Nacional nas vésperas das respectivas eleições, lá no Palácio Alvorada. Só que o Bolsonaro foi proibido, achando. E essa proibição, para mim, teve um objetivo, né? Bom, se o Bolsonaro não pode receber o Jornal Nacional lá no Palácio, ele não vai à TV Globo, porque lá é território inimigo. E quebraram a cara porque ele foi à Rede Globo. E foi aquela sabatina ridícula e... O senhor não deve nada à justiça? Exatamente, absurda, né? Depois, para não Aliás, o Bolsonaro disse na Record também exatamente isso, que a Globo é território do Lula. Então, o Lula certamente estará presente dia 29 no debate. Ah, sim, tá. Parece pois que ele confirma. Agora, só essas coisas aí que eu comentei mostram que isso aí é perseguição, né? Eu só acho que cada atitude desse pessoal, rapaz, só reforça a campanha do Bolsonaro. Porque a população não é idiota como eles pensam, né? Então, a população está percebendo
assim, de uma forma muito clara de que lado esses caras estão. Você vê que até o New York Times, numa matéria veiculada ontem, já percebeu os absurdos da nossa Suprema Corte e está questionando aí as atitudes do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, né? E só para lembrar aqui, finalizando, é que ontem também cerca de 140 delegados aposentados da Polícia Federal entraram com ação para afastar o Alexandre de Moraes da presidência do TSE por abuso de autoridade. Você vê que as pessoas estão começando a reagir, porque os abusos estão demais. Essa foi uma grande estratégia do Bolsonaro, cumprir rigorosamente a Constituição, porque quando o negócio é exagerado, rapaz, aí não tem jeito, vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe quando, mas que vai, porque não é Os possível. conflitos de interesse são muito óbvios. Pois é ativismo judicial e político aí na veia, né? Desrespeitando abertamente aí a nossa Constituição. Marcelo Cardoso, desde a semana passada, o candidato Ciro Gomes disse que faria nesta segunda-feira um pronunciamento importante. Ele criou uma grande expectativa. A esquerda lulista já estava achando que ele iria abrir mão de sua candidatura, mas o que ele disse foi justamente o contrário, né? Não perdeu a oportunidade de dar umas cutucadas no Bolsonaro, mas a maior parte do tempo mandou recados para Lula e os petistas e afirmou que não vai desistir de sua candidatura. Ponto final. Sua avaliação do manifesto, Marcelo Cardoso, a nação do Ciro Gomes. Acho que não se esperava muito desse manifesto, né? Essa questão de abrir mão do voto útil, aquela coisa, o PT está forçando uma situação. E quem força esse tipo de situação deve ter alguma necessidade para fazer isso, né? Não é compatível, né, Marcelo, com as pesquisas, né, com os resultados. Exato. Datafolha, por exemplo, está passando. Se o Lula tivesse com essa vantagem... Eu não acho que o Ciro agregue valor. Tem aquela coisa, acho que muito eleitor do Ciro está bandeando exatamente para o lado do Bolsonaro. Por incrível que pareça, às vezes o Ciro parece um pouco mais moderado nesse aspecto. Ele tem por dever moral bater nos dois. Agora, ele tem muito para bater no Lula. Ele se veste um pouco disso também, porque foi ministro do Lula, sabe como é que as coisas aconteciam lá dentro, mas ele tem que fazer o jogo político. Agora, o eleitor do Ciro, embora seja um cara mais à esquerda, pelo próprio PDT e tudo mais, ou esse cara vota em branco, ou anula o voto, ou acaba parando para pensar na desgraça que vai ser o Lula como presidente e acaba pensando duas vezes e resolvendo votar no Bolsonaro. Essa coisa do mise-en-scène, né, desse jogo de cena todo, com relação a ele abrir mão da candidatura para favorecer o Lula, é certo que ele não faria isso, ele é um cara muito teimoso, ele é turrão pra cacete. E seria um suicídio político também, né, Marcelo? Pois ele já entregou que é a quarta vez que ele concorre, como quem diz, é a quarta vez que eu concorro e é a quarta vez que eu vou perder. Ele só não completa a frase, mas ele dá a entender e fica muito óbvio isso. Então, ele não tem muito o que contribuir. A questão que a gente vinha falando agora, que você está falando do Bolsonaro, da perseguição e tudo mais, nós sempre, né, nós conservadores, cobramos muito ações dele no sentido de que ele reagisse ao que estava sendo feito de tão ilegal. O próprio Roberto Jefferson, em tese, teria tido esse tipo de reação quando moveu a ação lá no Tribunal Militar com relação a isso. Mas, na verdade, o Bolsonaro aprendeu não que ele não tivesse conhecimento de como isso funcionava depois de 27 anos de Congresso, mas uma vez exercendo um cargo no executivo e sofrendo a sabotagem violenta da parte tanto do legislativo quanto do judiciário, e especificamente do judiciário no STF, ele aprendeu a fazer a coisa no sentido: vamos deixar o circo pegar fogo. Eu vou deixar a coisa encorpar, vou dar corda para vagabundo se enforcar. E é o que ele tem feito desde algum tempo. E eu acho que a estratégia tem funcionado, porque essa percepção das pessoas, alguns eleitores que estariam migrando para a direita, né, migrando para o Bolsonaro, isso é realmente uma percepção de que as coisas estão indo mal, esses esquerdistas vão perdendo o pé, vão perdendo a noção da coisa, eles têm que tomar uma reação, porque eles criavam fatos para que o Bolsonaro reagisse, e a inação do Bolsonaro propositada faz com que eles percam a calma. E isso está, nessa última semana, pode ser uma inflamação. Você quer ver coisa mais ilegal do que você impedir que o Daniel Silveira faça propaganda da campanha dele? Ele está sendo marginalizado por uma coisa da qual ele não tem culpa,
é aquilo que também nós sempre falamos, né? Não que se concorde com as ofensas que ele tenha proferido contra o STF, especificamente contra Alexandre Oglandi, mas ele estava no direito dele, estava na prerrogativa, pelo menos, constitucional, como parlamentar, de fazer aquilo sem que isso lhe impusesse nenhum tipo de pena, nenhum tipo de restrição à sua atuação como parlamentar. Entretanto, aconteceu o que aconteceu, e a candidatura dele não é veiculada, e as pessoas estão fazendo isso pela internet. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro, com dois cavaletes, uma prancha de surf, uma iluminação improvisada, um celularzinho, ganhou a presidência da República. Muita coisa pode acontecer e a gente talvez nem imagine. Muito se fala em orçamento secreto, né? A esquerda e uma parte da mídia militante tentam fazer uma comparação desse orçamento aprovado pelo Congresso com o mensalão. Mas agora surge uma nova modalidade de programa de governo, é o programa secreto. É assim que estão vendo o programa do candidato do PT. Marcelo Campos, tem cabimento comparar o mensalão com o orçamento dito secreto? E o programa do Lula só será revelado se ele vencer essa eleição? Ronaldo, o mensalão, é preciso a gente deixar claro, que foi a compra de parlamentares por parte do governo Lula com dinheiro sujo, né, para poder ter os seus projetos aprovados pelo Congresso, senão ele não conseguiria fazer aquilo. Toda essa articulação aí saiu de dentro do Palácio do Planalto, né? Zé Dirceu era o ministro-chefe da Casa Civil e o cara que articulava tudo aí. O tal orçamento secreto, como eu já disse ainda há pouco, ele, perdão, ele trata das chamadas emendas do relator, né? Isso aí foi criado em 2019 e implementado em 2020. Ficaram conhecidas como orçamento secreto justamente porque elas permitem que os parlamentares acabem destinando os recursos que saem diretamente dos cofres da União sem uma transparência, não mostram para onde vai o dinheiro, né? E quando eles não especificam nomes, limites e até o destino, aí isso aí tudo facilita a prática da corrupção, não tenha dúvida. Agora, o presidente vetou num primeiro momento. Esse veto foi derrubado pelo Congresso. E por questões políticas, o presidente recuou e assinou o texto da Secretaria de Governo, virou lei. O presidencialismo de coalizão que a gente tem aqui no Brasil não deixa o presidente fazer tudo como ele deseja, né? Daí a importância da gente eleger senadores e deputados alinhados aí com as propostas do governo. Agora, a maior novidade nessa campanha eleitoral foi esse programa de governo secreto apresentado pelo Lula, né? O Lula, ele diz que só vai divulgar o programa depois das eleições, que ele acha que vai vencer, né? E mesmo sem divulgar antes aí, como todos os candidatos que estão concorrendo aí já fizeram, a gente sabe o que pode vir por aí, né? São aquelas políticas de identidade de gênero, legalização do aborto, fim das privatizações. Políticas de emergência. Pois com muitas emergências, controle social da mídia e da internet, financiamento das ditaduras amigas e assalto aos cofres públicos. Só que esse assalto aí deve aparecer com um nome bonito e pomposo aí, porque vai ser feito provavelmente com loteamento aí dos ministérios e da direção das estatais, né? É por esse caminho que o Lula, se for eleito, vai seguir. Alguém tem alguma dúvida? Esse negócio de controle social da mídia, quer dizer, a CNN já está sentindo lá na base da espinha dorsal como é que isso pode acontecer. E já começa a se comportar de uma outra forma, né? Porque o discurso aí mudou, porque doeu, né? Doeu na pele. Agora, o orçamento do relator e a questão do fundo partidário, quer dizer, são duas coisas que o Bolsonaro acabou tendo que entubar e não são responsabilidade dele. E é isso que a oposição bate, como se ele tivesse sido responsável, como se ele houvesse criado o fundo partidário. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Marcelo, como eu falei, ele vetou. E aí o Congresso derrubou o veto. E dentro do jogo político, ele precisou dar o aval. É isso. Exato. Agora, um aspecto também que você falou, só a questão do mensalão, onde começou toda essa história, né, de você ter uma compra de apoio político para que os projetos do governo vingassem, isso faz a gente ter que pensar no seguinte:
ele não tinha tanto apoio assim quando se elegeu, né? Quer dizer, o apoio foi só em função disso. Não havia identidade política, não havia uma sintonia no modo de pensar do próprio governo, dos próprios partidos aliados do governo, e tudo aconteceu só por causa do dinheiro. Que coisa, né? Então ele não era tão popular assim. Pois é. Marcelo Cardoso, você tocou há pouco aí no Daniel Silveira. Afinal de contas, ele é ou não candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro? E qual seria a saída para o eleitor? Clarissa Garotinho ou Romário? A candidatura dele, Ronaldo, está válida sim, né? Isso aparece, ele está subjúdice, por assim dizer, está com recurso. A gente também sabe que a instância máxima para julgar isso é o Alexandre de Moraes, que é o algoz dele. O Alexandre de Moraes, aí, mais uma vez, como detrator de uma série de pessoas, como desafeto e administrando situações que ele não deveria ter moral ou admissão legal até para administrar. Mas, enfim, o Daniel Silveira é candidato. Algumas pesquisas dão o Silveira como terceiro colocado, empatado com a Clarissa, o Molon em segundo e o Romário em primeiro. Outras já dizem que o Molon está muito baixo, que aí a segunda colocada seria a Clarissa. E as pesquisas, como a gente não confia nas pesquisas para presidente, como confiar nas pesquisas para senador, deputado e tal? Não adianta. E tem uma outra coisa, né, Marcelo? O problema é o seguinte: eu acho que o Daniel Silveira, se tivesse a candidatura normalizada, daria uma lavada em todos os outros candidatos. Não porque por aquilo que ele falou, da forma como ele falou, mas pelo que ele sofreu de perseguição. E pelo que ele representa. Depois seria assim uma forma do pessoal ter no Congresso uma pessoa que sabe que vai enfrentar lá na frente o Supremo, né? E vai alimentar aí até essa questão de impeachment dos ministros do Supremo. Só que acontece o seguinte, ele recorreu. E se todo mundo vota nele, e a gente sabe, como você falou aí, a última instância, quem vai decidir é Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves e companhia. Você acha que eles vão decidir favoravelmente ao Alexandre de Moraes, ao Daniel Silveira? Não. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vota aí, muita gente vota no Daniel Silveira, chega na hora, os votos são anulados, porque o TSE vai caçar a candidatura, e esses votos vão beneficiar o candidato Molon. Então você vê a perversidade que fizeram com o cara, né? Agora, é complicado, porque você também não tem muita opção. Você tem Romário, que não diz nada, mas né? Talvez... Clarissa Garotinho, que tem até um certo traquejo aí, acho que até ela é descolada. O Romário no exercício. Sim, ela é descolada, mandato, ela tem uma né? atuação. Poderá ser. Agora, independentemente do... sem querer esgotar, mas essa questão é a seguinte: não necessariamente o Bolon seria o segundo colocado com o Daniel Silveira ganhando. Poderia ser o Romário. Isso seria um prêmio de consolação. Agora, a candidatura da Clarice tem subido realmente muito, e ela, você vê só, o Romário, ele joga com o número do partido do presidente, ele é o 222, ele é 22. A Clarice é do União Brasil, 44. Mas eu já vi propagandas dela em que ela cola a imagem ao Bolsonaro. Ela deveria fazer isso com a Soraya Tronic. Tomara que não seja uma outra oportunista, né? Não seja outra Soraya. Pois é. Agora, pode ser que no interior do estado ela está muito bem. Norte Fluminense, ela está muito bem. Se você olhar o aspecto aí de capacidade aí intelectual, nem se compara, mais para Clarissa do que para Romário. A preocupação é essa. De repente, muita gente está votando no Romário porque não tem a opção de votar no Daniel Silveira. Aí vota no Daniel Silveira, esvazia o Romário, a Clarissa Garotinho não decola, vem o Molon e a gente vai ter um senador pelo Rio de Janeiro com perfil de PSOL, PT. E é brabo, né? Esse jogo está complicado. Mas a Clarissa seria, por exemplo, no meu caso, um caso a se pensar, porque realmente ela é descolada, ela tem uma atuação política boa, muito se fala da questão do parentesco dela com o ex-governador Garotinho, a Rosinha e tal, mas acho que isso aí acaba ficando muito segundo plano, considerando a forma como o jogo político está sendo jogado hoje. Eu acho que esse aspecto é o mais irrelevante possível. Eu acho que ali a Clarice é uma outra pessoa, é uma menina amadurecida,
independente, que possa fazer também frente a esse desafio. Porque o Alexandre de Moraes conseguiu o que queria, inviabilizar a candidatura do Daniel Silveira. Porque vai ser agora ou vai ser depois. Sim. Esse é o problema, né? Bom, esse aspecto aqui. Estamos com o tempo aí meio apertado, né? Para finalizar, gostaria de saber se vocês viram a sabatina do Bolsonaro na noite de segunda-feira, ontem, né? Na Rede Record. Vai, Marcelo Cardoso, vai você aí. Não, o que me chamou... Eu dei só uma rápida olhada também, não tive propriamente tempo, mas me chamou muita atenção essa coisa do Lula, quer dizer, da ausência do Lula no debate do SBT, né? E que isso aí é uma coisa que até depõe contra ele. Quer dizer, não, um cara que se diz líder de pesquisa e que a imprensa, principalmente a imprensa, assim, em conluio com a mídia, com institutos de pesquisa, tenta passar que é o campeão de votos, que é isso, que já venceu com 390% dos votos, né? Não faz sentido para mim, acho que não faz sentido para a maioria das pessoas, né? E ele disse que, como ele estava comentando, que ele vai ao debate da Globo, ele tem certeza que o Lula vá, porque lá ele está em casa. Para quem começou um debate com um apresentador tendo a fineza de dizer que ele não devia nada à justiça, é porque ali ele está super à vontade. Né? Só não serviram um cafezinho no violão. Olha, eu vi, Ronaldo, eu vi a sabatina, achei que foi de alto nível, sabe? Boa postura do apresentador, fez perguntas sobre a compra dos imóveis, aquela palhaçada que andaram fazendo aí, com 30 anos para trás. Com a família inteira, 50 a família inteira. Se fizer isso com a família dos outros candidatos, nós vamos ter aí cada revelação bombástica, né? Mas fizeram perguntas, aliás, o apresentador lá fez perguntas que Bolsonaro saiu bem, falou da questão das urnas eletrônicas, tocou na questão da Covid, do lockdown, né? Coisas que interessam falar, né? Sem mas veja bem, está ficando muito repetitivo, né? Porque você está vendo só a mudança do interlocutor. É o sujeito mais polido ou menos polido, né? Mas as perguntas são as mesmas e o pessoal já está careca de saber quais são as respostas, né? Mas tem gente em cujas cabeças isso não entra. Você já pensou, Marcelo, Ronaldo, vocês já pensaram se pergunta a alguém sobre o aumento de patrimônio do catador de bosta do Jardim Zoológico de São Paulo ou da vendedora de Avon, que também não vai poder mais ter venda? Você já imaginou? A gente tem, pelo menos para finalizar, Ronaldo, do lado do Bolsonaro, o velho da Van, né, que é o Luciano Hang. E a gente tem do lado do PT o velho da Avon, né, que é o Lula, né? Porque será que foi o Alexandre de Moraes que proibiu a inauguração da loja do Luciano Hang lá em Natal? Não. Teve dedo dele? Não? São aliados. Que coisa, hein? Bem, chegamos então ao final dos 4 elementos de hoje, que em virtude do compromisso do nosso colega Arlindo Lopes Corrêa, teve apenas 3 elementos. Mas acho que conseguimos falar de vários assuntos importantes há 6 dias, né, das eleições. A responsabilidade do eleitor brasileiro é muito grande. A impressão que a gente tem é que essa eleição será um grande plebiscito, onde o eleitor vai escolher o que pretende para o futuro do Brasil. Um candidato de esquerda que poderá trazer de volta a corrupção em larga escala e que já mostrou do que é capaz, ou a reeleição de um presidente que tenta consertar o Brasil baseado em princípios conservadores, que preza a família e a liberdade e que, apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia, vem surpreendendo o mundo com os resultados de seu governo. O destino do Brasil está em nossas mãos. Vote com muita consciência. Bom, e por aqui nós estamos torcendo pelo Brasil e acreditando na capacidade do brasileiro de escolher o melhor para o país. Um abraço para todo mundo, um abraço Marcelo Campos, um abraço Marcelo Cardoso. Até a próxima. Tchau.